a interação com a galera, é disponibilizar as coisas em vez de guardar na gaveta, porque eu tenho muita coisa que eu guardei e perdi para sempre, porque o HD pifou, o Caraca. celular caiu no mar. Eu sou muito desorganizado, muito desorganizado. Putz, Eu bicho. perdi coisas que eu fico triste de lembrar, assim, de poemas, de ideias de livro, coisas que me emocionavam muito, que eu não mostrei para quase ninguém. Já era. Mas aí eu escrevo outras, eu anoto, gravo ideias o tempo todo e tal. Ideia não Mas falta. eu acho que não quero mais ficar guardando, sabe? É, mudei a mentalidade, foi na quarentena, mudei isso. O lance dos poemas que eu estou fazendo no YouTube, que é uma playlist que eu criei, Sim. foi um pouco por causa disso. Já tava olhando hoje, tem lá uns 5 ou 6 só, mas é o Sente a Poesia, que eu paro aqui onde eu estiver e faço, declamo, curto isso, e as pessoas começam a conhecer um pouquinho mais desse meu outro lado, que nem todo mundo conhece. Estou fazendo uma promoção aí, uma parada com o livro Diário Noturno, que também me surpreendi com a quantidade de gente que está querendo ler. Criamos um e-mail, um canal direto com os fãs, também um pouco para driblar as limitações do Insta e do Face, que cada post chega para uma parcela Limite, né? É o algoritmo. irrisória É. dos seguidores. Aí a gente, vou divulgar aqui também, mas é o pessoal que quiser saber mais, só manda um e-mail com o nome e o nome da sua cidade para novadopensador@gmail.com, É tudo junto, né? novadopensador@gmail.com. É, Eu vou escrever Nova do aqui e Pensador. colocar. Nova do Pensa. Arroba Gmail, né? Hoje mesmo eu fiz um videozinho e mandei o link é, não listado, só para quem está no e-mail, mas não é nenhum segredo, não, mas é só porque a gente prometeu avisar das coisas importantes. Estou mandando um recado em vídeo para eles, avisando da live, contando um pouco da live. E a gente vai manter esse canal, porque nem todo mundo olha as redes sociais o tempo todo. Tem pessoas que vão receber ali no e-mail que não veriam os posts nas redes sociais, porque nem é aquilo que a gente acabou de falar, né? Não chegam Sim. mesmo os posts. Mas aí eu tô nessa, tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo e, e tentando ser paciente, né? Nós vamos ter que ser pacientes, né? Todos, porque tem gente que fala, e aí, tá com saudade disso, daquilo. Tá, tô, se eu ficar pensando, tô também, mas eu não deixei, não fiquei alimentando essa ansiedade, sabe? Total. E nem precisa, porque não é saudável, assim. Claro, alimentar qualquer ansiedade não é saudável, mas é que é uma situação muito incerta em várias questões ali, sem saber de fato quando a gente vai conseguir estar na rua, quando vai conseguir fazer um show, enfim. Mas eu acho que as lives, elas abriram umas possibilidades interessantes para os artistas, ô Gabriel. Pensando numa estreia de um disco, já que você está com um disco, revelou aqui em primeira, ou primeira e Verdade. É a meia primeira mão, mão mesmo. Não é primeira mão, cara, para a imprensa, para a para a mídia e tal. imprensa, fazer um show de lançamento antes, você era limitado pelo espaço físico de um lugar, né? E agora um show de lançamento de disco, a partir do momento em que a gente possa voltar a se aglomerar na grade de algum show, é que ele também seja transmitido para o resto do mundo, o resto do Brasil, países como Portugal, etc., né, com cenas de bastidores, venda de ingresso online, enfim. Tem várias possibilidades que as lives trouxeram ali. Eu vi uma parada de gente dizendo que uma matéria dizendo que lives estavam se desgastando. Eu acho que, na verdade, elas estão entrando num cotidiano, né? Numa possibilidade Uhum. de, tipo, as suas lives, cada uma é diferente da outra. E isso leva as pessoas a quererem assistir a live 1, a live 2, a live 3. É uma parada mesmo, mas você estava falando sobre álbum e sobre single. Eu tenho ouvido com muito carinho e atenção assim, todos os singles que você tem lançado nesses últimos tempos, e eles estão muito bons mesmo. Assim, o Vamos Aí eu achei massa, a Valeu. Gabs eu acho ela incrível, a Aglomeração A2 que a gente começou trocando uma ideia. Evolução eu acho que é uma música importantíssima que saiu com a Jade Baraldo, Bajade. né? Aham. Saiu que Eu falando ano da Rolling Stones passado. aqui, eu lembrei que a gente bateu papo lá com a revista no dia da gravação. Lembrei disso aqui.
Total, super rolou. E é uma puta música importante para se ter em 2019, em 2020, enfim, com uma mensagem boa. Falando em mensagem, me lembro do show no Lollapalooza, que foi, eu achei massa como você usou um espaço TV, né? Tinha TV paga, mas tinha Aham. o canal da transmissão. Tinha uma galera gigantesca, uma quantidade gigantesca de gente na frente do palco também. Assim, tinha muita gente mesmo, estava lá, eu entre eles, e o uso do palco e do microfone para além da música, sabe? Eu sei que isso é uma coisa comum nos seus shows, mas em lugares grandes, com tempo limitado, porque o show do Lola não tem o tempo de 1 hora e meia, Aham. 2 horas que você pode ter, né? Não dá Mas para ainda falar assim, muito. mas ainda assim Aham. você chegou e pegou, usou o microfone para também jogar a mensagem além da música, porque a música já tem toda a mensagem, né? Mas enfim, achei massa e Cara, importante esse lembrando espaço de desse show, fala. obrigado pelos comentários aí sobre os singles também, mas esse show teve um momento que eu queria pegar essa e assistir, mas eu nunca parei para procurar. Mas que foi uma garota muito jovem, cantando Até Quando, e eu cheguei perto e ela cantou a letra, assim, foi uma coisa muito maneira, porque ela veio dessa nova geração, dessa renovação de público, Total. e com muita garra, sabe, cantando aquilo mesmo, de verdade. Aquele momento foi especial. E as minhas convidadas também, a Thaís Alvarenga e a Amanda Coronha, também adorei. Assim, aquele show foi. O maior desafio foi fazer o show sem extrapolar o tempo, porque os caras são super rígidos, pedem, pelo amor de Deus, cuidado com o tempo. E aí a gente tem que tomar cuidado. Então eu cronometrei as músicas, tirei uma estrofe, às vezes, sabe, a música Palavras Repetidas, que tem o refrão da Legião, foi um momento especial também. Mas eu cortei a estrofe do meio, fiz a primeira e a terceira, então eu calculei para não deixar algumas músicas de fora e deu certo, assim, ainda tinha essa tensão assim com o cronômetro, mas rolou. Rolou super, cara. E foi bem emocionante, porque o Lollapalooza tem um público muito mais jovem do que eu. E eu achei massa ver essa galera curtindo, saca? Curtindo teu som, sabendo cantar as músicas e tal. Também valorizo muito isso. Tem falando de renovação de público, tem uma história assim com os professores e com o meu livro infantil que é muito interessante. A gente tem um livro que foi lançado em 2006, né, pela Cosac Naí, e foi relançado agora pela Melhoramentos, que é um garoto chamado Roberto. Sim. Mas ele foi adotado por muitas escolas na época, e a gente trabalhou muito, ainda trabalha com ele, mas então a criançada da época hoje está aí nos shows, né? E tem gente que conheceu o Gabriel Pensador por causa do livro. Eu lembro, porque eu ia numa escola falar com uma criançada de 8, 9 anos, na época, sei lá, de várias idades, e aí o professor mostrava para os alunos, previamente, normalmente, antes de eu chegar, e o Gabriel também faz música. Então a galera que me conheceu como autor e depois foi descobrindo na internet, o professor mostrou e os trabalhos que fizeram e tal, que eu também fazia música. E aí muitos acabaram curtindo. E também eu gosto desse caminho inverso aí. Em vez de ser o cantor que resolveu fazer uns livros, para eles era meio que o contrário. Então, ele também faz música. Oh, maneiro, vamos dar uma olhada. Total, né? Eu adoro o nome, inclusive, né? O Roberto tem uma dificuldade enorme para falar. Tem Você aqui estava a falando. nova edição, para dar uma divulgada aqui. Eu estou feliz com a nossa nova parceria. Tá invertido, né? Mas a editora Melhoramentos, que é do Ziraldo, que eu admiro muito, que pô, faz livros infantis, livros para crianças. Fez uns com Arnaldo Antunes, umas coisas maneiríssimas. A gente vai lançar 2 livros que vem com música agora, e mais um terceiro que já estão praticamente prontos. Também dei um gás aí na quarentena nisso, assim, já vamos trazer coisa nova pra galera. O Tá no Gabriel, Spotify, Roberto, quem quiser inclusive, baixar de graça. ia falar que tá no Spotify, tá lá, 2020, né? 5 faixas, 15 minutinhos, bom para ouvir.
Esse período Valeu. de isolamento, quarentena, o seu tem sido bem produtivo no sentido de produção mesmo, criação, mas essa tua criação, até as coisas que a gente não está ouvindo, que a gente não ouviu, enfim, o que é novo, o que é ainda esboço, você acha que está saindo para um lado mais político, porque isso é inevitável olhar para fora de casa, ou ele é mais introspectivo, porque também é inevitável se olhar demais no espelho e pensar muito no que a gente andou fazendo ou anda fazendo? Para que lado você acha que está apontando, ou os dois? Os dois, eu acho, que não são dois, né? É um Sim, tema livre, né? Vem de tudo, assim. E eu acho que quando a gente fala de temas políticos, né? A gente foca muito. Eu também já fiz muitas músicas em todos os governos pelos quais eu passei. Eu fiz músicas criticando questões políticas, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer mais autocríticas também do nosso comportamento, de cada cidadão, da falta de entendimento, que também é vista entre os políticos de cada vez mais, e que são exemplos péssimos, né, que eles dão. Mas nós, nem com o coronavírus, a gente parece que está aprendendo muito. Tem muita gente querendo evoluir, querendo aprender, querendo melhorar, mas eu acho que a crítica também pode ser para o espelho, sabe? Para como que a gente aceita ideias impostas tão facilmente, como que a gente não se aprofunda nas questões, não escuta o outro. Você falou de algumas músicas recentes, você deve ter ouvido uma que eu fiz assim que não foi muito divulgada, que é o Sobrevivente. Ela fala da insensibilidade das pessoas, do suicida que quer se atirar de um lugar e as pessoas estão lá embaixo querendo filmar um retrato de uma insensibilidade. Fala da intolerância religiosa, sexual. Uh, É a música que eu fiz antes ainda com uma Neva chamada Um Só. Ela sim. também é uma crítica à, à nossa mania de querer enxergar o defeito no outro, de atirar pedras no outro. É que o nosso caminho é um só. Eu estou tentando trazer também um pouco essa reflexão. Então, algumas podem vir com mais agressividade. A música que eu estou fazendo com Chemical Surf, ela tem uma pegada também de reflexão que beira aí a política, mas tem outras que tem como a cura está no também fala de amor, de amar mais amar do que ser amado. Tem uma mensagem assim de pureza, de bondade, de gentileza, mas também é um papo reto assim que fala dos valores errados que a gente tem aceitado e tem seguido. Então tá vindo de tudo, cara. Nos poemas, Pedro, é que eu trago às vezes um tema assim que a galera pode se surpreender mais. Eu devo lançar coisas novas para adultos também, né? Não só os livros que eu já citei, mas até no YouTube vou tentar lembrar mais vezes de compartilhar poemas em vídeo. Mas quem não viu ainda pode ver o Poema da Minha Morte. Esse é bem louco, ficou com quase 7 minutos de declamação, desabafando muito. Meu pai estava ainda vivo, mas já naqueles últimos dias. E aí eu terminei um poema que eu já vinha fazendo e tinha guardado, que era um poema refletindo sobre a vida e a morte. Se eu fosse morrer daqui a 5 e só tivesse 3 minutos para dizer o que eu sinto. Eu começo assim. E aí eu começo a falar da vida, recado para os meus filhos, o que eu diria para os meus filhos. É uma viagem, assim. E aí no final eu desabafei sobre o papai que tava mal já. E aí são temas que às vezes não cabem daquela maneira em uma música. Tá. E aí tem também um lado meu assim que tem aí, fala do beijo, fala de paixão e tal. Tem algumas coisas que não vem muito nas músicas. Veio no Aglomeração A2, mas não vem muito. E nos poemas tem isso também, tem esse lado. Total. No fim das contas, entre o que é o indivíduo e o político, existe o social ali, né? Que inclusive é onde você habita. Inclusive essas canções como a Neva, a Aglomeração A2, todos eles envolvem o social de alguma forma, né? Seja uma relação, seja uma questão política, seja uma questão introspectiva, porque as outras pessoas também se sentem daquela forma. Enfim, eu acho que o social é o que conecta as tuas canções ali, sabe? Seja a introspectiva, seja a mais pancada, a mais rápida, a mais direta e tal. Não é não?
Verdade, verdade. É isso. Gabriel, eu queria te agradecer muito, muitíssimo por esse teu tempo aqui para a gente trocar essa ideia aqui na Eu live que da Rolling agradeço. Stone. Obrigado de novo, meu velho. E assim, foi muito massa. A gente agora toda quinta-feira vai fazer lives, então de repente a gente junta ali, ó, fecha um mês só de lives trocando ideia contigo, porque eu vi que, assim, de pergunta que eu tinha pensado em fazer, eu fiz duas. Então, assim, dá Ah, pra pô, gente fazer eu uma também, série. eu não me segurei aqui, falei muito. Tem que falar, cara. Mas Tem eu que gostei das falar. perguntas, então vamos marcar outra, porque fiquei curioso para ouvir as outras perguntas. E aí a gente vai conversando. É E isso. assim, não sei se dá tempo de dar mais um recado para a galera. Se Dê, por por falar em favor. pergunta e papo, entrevista, cara, tem alguns amigos meus que eu nem sabia, mas aí a partir de um que se abriu e falou que estava deprimido, mal mesmo, e a gente nem sacou. A gente começa a falar com um, com o outro e vê que tem muita gente assim e que não está se abrindo, nem sempre se abre. E parece que as pessoas estão sempre preocupadas em se mostrar bem, né? No Instagram, na- até pessoalmente a gente tem isso. Mas, Sim. gente, vamos usar a comunicação para abrir mesmo as ideias, cuidar do outro e também pedir carinho, pedir cuidado se estiver precisando. Estamos aqui unidos, aqui, ó, conversando pessoalmente aqui no. O virtual também tem a sua realidade, também é real, uma conexão que existe e a gente está aprendendo que ela é mais útil do que a gente pensava. A gente faz hoje, trabalha, até namora virtualmente. Então, quem estiver precisando, quem estiver solitário, quem estiver na merda, sofrendo, pensando besteira, fala, chama os amigos. Abre o jogo para quem você realmente sabe que pode confiar, né? Para aquelas pessoas em quem você pode confiar. Então, sim, lembrei disso porque a gente falou aqui que o papo foi bom e tal, e eu lembrei disso, porque é importante, a comunicação é importante demais. É isso, meu velho. Procure canais sempre para trocar essa ideia. Assim, claro, também tem canais oficiais, mas às vezes você quer trocar uma ideia com alguém que você conheça, né? Gabriel, obrigado pelas ideias, pelas falas. Lembrando todo mundo que está aqui na live que no domingo, Dia dos Pais, às 19 horas ou 7 da tarde barra noite, tem live do Gabriel Pensador, Dia dos Pais, lá no YouTube dele. Então, fiquem ligados, deve ter o link na bio e deve ter lá. E é isso, meu velho. Vai descansar, porque amanhã é sexta-feira. Daí amanhã você faz o sextou e eu vou por aqui também. Tá bom, meu velho? Qualquer Valeu, coisa, Pedro. Obrigado. chame. Estamos juntos. Essa live vai ficar salva no IGTV da Rolling Stone Brasil. Então, quem chegou no meio, no fim, enfim, quer assistir o comecinho, é só acessar. Daqui a pouquinho já vai estar lá. Belezinha? Eu vou nessa agora. Ah, vou Valeu. mandar uma Opa, piadinha que eu manda a vi, última piadinha. porque nós temos o Rolling Stones, a banda Os Imortais, que a gente admira tanto, né? E a gente estava falando sobre o mundo, é, e aí eu recebi isso. Está na hora de pensarmos em que mundo vamos deixar para os Rolling Stones. Essa é uma brincadeira aí, lembrei com o nome da revista. Tamo junto. Abraço. Genial. Vamos cuidar desse mundo aí para eles. Valeu, meu Valeu. mano. Um abraço. Abraço.